Eu acho que grande parte é de muitas ideias, realmente, e querer colocar isso para fora, mas ao mesmo tempo também tem uma vontade de querer me exercitar enquanto diretor. Então, às vezes, inclusive quando eu não tô com muitas ideias, eu me inspiro, sei lá, a partir de uma locação. Enfim, a facilidade, o acesso a essa locação e aí pensar um esquema de produção que facilite fazer um filme nessa locação, e aí cria um roteiro que talvez nem seria exatamente o que eu quero contar, mas é um filme que me dá a chance de estar me exercitando, assim. Então eu acho que eu não tenho muitos pudores em fazer, porque a ideia de estar fazendo acho que me anima mais do que tentar chegar num filme ideal, que eu acho que não existe. Ano passado, por exemplo, eu tive essa consciência de que meu primeiro curta tinha sido feito em 2008, era 2016, sei lá, fim de 2016, eu percebi que eu tinha passado no máximo na minha vida em um set, talvez um mês e meio da minha vida, em 10 anos de fazer curtas. E eu falei, gente, isso não pode ser assim, eu quero me experimentar, eu quero poder errar, eu quero poder fazer. E foi aí meio que eu decidi que eu ia fazer mesmo que talvez a qualidade não estivesse madura o suficiente, ou enfim. E aí eu tomei essa decisão de que eu faria filmes porque é isso que eu escolhi para minha vida e eu não me conformava com o fato de ter estado tão pouco num set durante tantos anos. Tudo bem que o trabalho de direção não é só estar no set, né? Mas engloba outras coisas, mas mesmo assim me parecia muito pouco. E aí o esquema de produção também varia muito, assim, varia desde vou fazer um filme com um celular, com a minha mãe, que existe, né? Enfim, fez esse filme em 2015, que é o Mãos que Curam. Ou então vou fazer com uma câmera emprestada de um amigo, e é claro que é um lugar muito privilegiado de pessoas que podem emprestar as suas horas de trabalho para me ajudar a construir esses filmes. E tem também filmes que são através de editais, ou o próprio filme Catástrofe, que foi citado hoje no debate, que é um filme que, na verdade, era uma série para o Canal Brasil, em que cada diretor dirigia um episódio, e eu nem a princípio tinha sido convidado, mas aí caiu um diretor, me chamaram e me deram liberdade total para fazer o roteiro que eu quisesse. Então varia muito. Mas eu tenho também outros projetos que eu quero viabilizar através de editais. São projetos que precisam de mais dinheiro e mais tempo enfim, de entender realmente e aprofundar. E é isso, então eu tento sempre manter coisas paralelas, tentar conseguir esses projetos maiores, mas ao mesmo tempo não quero ficar esperando de braços cruzados, porque é isso, é isso que eu escolhi ser, enfim, diretor de cinema, então eu faço com muito pouco, e as minhas ideias criativas estão sempre atreladas ao fato de saber que eu parto inicialmente de zero reais, né, nessa produção. Então, por isso que tem essa concisão sempre também tão grande nas histórias dos filmes que eu tenho feito. Assim, geralmente é um personagem ou é uma locação, com pouca intervenção de arte, com pouca... Eu ia falar firula, mas é meio pejorativa essa palavra. Mas, enfim, é isso. Como esse modo de produção afeta na cobrança que você tem sobre os seus próprios filmes? Eu acho que ajuda, assim, porque eu me cobro menos, na verdade, porque é isso, lanço um, já tô pensando no próximo,
já estou fazendo outro, já estou com, enfim, o que também me dificulta a vida nos debates em festivais, porque eu sinto já que aquele filme não me pertence, já parece que eu já estou em outra coisa. Mas eu acho que é muito bom, assim, pra mim, porque me liberta dessas expectativas. Por exemplo, o Denilson sempre fala do Nova Dubai, sempre. E eu acho que vai ser um estigma bom, que eu vou levar por muito tempo da minha carreira, porque as pessoas são muito facilmente impactadas por sexo, então elas estão sempre usando isso como referência, mas eu não tenho, enfim, é justamente isso, eu não tenho esse peso em cima de mim, eu tenho que fazer um filme melhor, um filme parecido e ir um pouco além ainda mais, sabe? Enfim, porque eu tô sempre fazendo e é isso, e me dando a oportunidade de errar mesmo. Que tipo de guinada você enxerga que o seu cinema fez pós Nova Dubai? Então, acho que guinada nenhuma, assim, eu não encaro como... Eu me interesso por várias formas diferentes, ficção, documentário, vários modos de produção diferentes. Me interesso, não sei qual vai ser, enfim, é isso, eu tô meio que descobrindo, acho que é um processo. Por isso que eu falo de errar, porque eu não sei, enfim, eu quero fazer vários tipos de filmes e entender o que eu realmente gosto e tal. Então acho que nada nenhuma, inclusive depois do Nova Dubai eu fiz, sei lá, 2 roteiros antigos que eu tinha muito antes, sabe, 10 anos antes, que são filmes que meio que já nasceram velhos, sei lá, de certa forma. Então acho que não tem essa ideia de arco narrativo na carreira, assim, de que agora vem o ápice, vem a catarse, vem, sabe? Pra alegria do Denilson e de muitas pessoas, eu tenho outros projetos que eu acho que dialogam bastante com ele e que eu quero fazê-los em breve, assim, e que vão ter sexo explícito e que, enfim, vão ter escatologia, vão ter coisas supostamente polêmicas que as pessoas guardam na cabeça, né, de certa forma. Então, eu não vejo ele como um OVNI porque eu acho que é isso. Coisas similares vão vir, mas eu também não me obrigo a fazer coisas similares por causa do sucesso, suposto sucesso desse filme também. Enfim, mas é porque é uma pesquisa e um interesse que eu tenho, e quando for o momento de sair um filme assim, ele vai sair. Enfim, o primeiro trabalho que eu fiz com ela foi os cuidados que se tem com o cuidado que os outros devem ter consigo mesmos, que estreou em Brasília em 2016. Não sei por onde começar essa história, é isso, eu conheci a Júlia nesse trabalho, né, no Mix Brasil, eu era estagiário na redação do site e do festival, e ela era secretária. E eu acho que era um encantamento muito grande com a capacidade dela de falar, sempre foi isso, assim, sempre veio a partir da capacidade dela de contar suas próprias histórias, assim. Uma coisa bem, sei lá, Coutinho nesse sentido que Coutinho falava, né, que não bastava ser um bom personagem, tinha que saber falar. E eu acho que rapidamente eu identifiquei isso nela e para esse filme eu precisava de uma mulher trans e eu acho que era, infelizmente, nesse mundo a gente tem muito poucas referências. E era a única pessoa que tinha acesso ali, eu falei, tem que ser ela, enfim, é maravilhosa e tal, e a gente retomou esse contato e foi sendo uma coisa muito natural, assim. Aí o filme Catástrofe, já na gravação dos cuidados, no primeiro dia da gravação, eu falei, tinha acabado de ser convidado para fazer esse episódio, né, que virou o filme Catástrofe. Já convidei e ao mesmo tempo já tudo meio se misturou, assim, porque também era muito... É engraçado, eu escrevi o roteiro e ela leu e ela falou, essa é a minha história, enfim, eu tenho um namorado e tal, e ele não me assume. Então, aí já vira uma coisa meio que eu nem sei se eu já tinha escutado essa história antes e roubei isso de alguma forma pro filme, mas que também é uma experiência muito comum, né, no mundo trans, de não ser assumida pelos maridos, amantes ou afins.
E aí isso, aí um dia... Aí eu ajudei a Júlia nesse processo de fazer o curta que ela vai fazer, ela ganhou um edital da SP Cine, eu ajudei ela a inscrever, a formular o projeto, e ao mesmo tempo ela tinha um outro projeto de longa documentário que está sendo feito já desde fim de 2016, e um dia, a gente reunido com outras mulheres trans, ela meio que fez uma fala que me marcou muito. E eu falei, gente, é isso, não tem... Enfim, o filme tá nessa voz, tá nessas palavras, tá aí meio que decidi, não, tem que ser um filme só com ela. Ela tem uma qualidade, independente de ser uma mulher trans ou não, eu acho que uma qualidade muito magnética, assim, que sempre me leva a olhar para ela, e eu acho que foi nesse dia a percepção disso, de que eu precisava fazer um filme apenas com o rosto dela falando. E aí depois a gente, antes do Lembro Mais dos Corvos, a gente fez outro filme que é a continuação dos Cuidados, que é o Medo, 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 que ainda não estreou e nem foi finalizado, na verdade. Mas é isso, a ideia é fazer 5 filmes a partir dos Cuidados, um para cada personagem. Acho que é bastante instintivo e... acho que é um processo. Acho que o dispositivo era esse, uma noite de insônia, eu sabia que ela sofria de insônia e interferir o mínimo ali. E por isso o zoom também, né, que te dá a possibilidade de não ter... o movimento de câmera ativo, né, que pode também assustar, né, a pessoa. Você vê que, nossa, agora realmente ela está com interesse, ela veio filmar aqui perto da minha cara, né. Enfim, o zoom dá esse distanciamento e essa possibilidade de deixar a pessoa à vontade também, né, porque ela não fica consciente de como ela está sendo enquadrada naquele momento, né. Mas sim, eu acho que é mais intuitivo, eu não sei nem se eu consigo elaborar mais que isso, mas eu acho que é um processo da sociedade em geral também, né, de como enquadrar aquilo, né, de como esses corpos transexuais estão sendo trazidos para dentro de um debate, para dentro da própria sociedade, não tão mais à margem, e como... Então acho que talvez o processo do filme de tentar achar, e eu acho que aos poucos a câmera vai meio que refletindo isso, né, de talvez ir encontrando uma maneira de ouvir aquela pessoa, né. E eu continuo com essas insônias, assim, eu não tô conseguindo resolver esse problema de insônia. É muito engraçado, né? No filme Catástrofe também tem um helicóptero, tem... Eu não vi isso. Mas esse final eu nem tinha realmente pensado, né? É que o helicóptero faz parte, sei lá, de São Paulo, né? Sempre tem um helicóptero. Não teve essa leitura, assim, não foi consciente colocar o helicóptero, mas eu acho interessante que você tenha tido essa leitura. Para mim, esse momento final é muito sobre, né, vamos olhar para fora, enfim, o sol vai nascer de novo e a vida continua, apesar de tudo que ela contou ali. Para mim esse final eu acho muito bonito, como, né, ela fala do filme que ela vai fazer, como ela deixa um pouquinho de ser objeto do filme para apontar uma possibilidade de futuro em que ela possa estar no comando, né, da direção. E era mais nesse sentido, olhar para fora, olhar o sol nascendo e meio que apesar das mazelas e das tristezas, o sol vai nascer e que, enfim, vai vir outro dia e que tudo, sei lá, pode mudar ainda. Então acho que é um final talvez um pouco esperançoso demais até. Não sei. Tenho dormido muito pouco e os meus sonhos são
são sempre os mesmos. Eu tô sempre presa em algum lugar e eu não consigo sair dos lugares em que eu me encontro. Ao momento de esclarecimento, eu acho que os meus filmes reagem no sentido de... Porque eu acho que o esclarecimento tá muito ligado hoje em dia, talvez, não sei se é isso que você está falando, mas a ideia de empoderamento e uma tentativa narrativa de criar heróis para diferentes causas, que eu acho muito importante para criar um olhar de que, enfim, essa pessoa trans me representa e ela é forte, e ela é, enfim. E eu acho que a minha obra talvez problematize um pouco isso no sentido que eu permito, não, que os meus personagens, eu acho que eles têm debilidades, defeitos, fraquezas, e que isso não diminui o fato deles serem pessoas maravilhosas do meu ponto de vista, assim. Eu acho que existe uma ideia de militância que acha que todos esses personagens à margem têm que ser vistos como heróis, que eu acho para mim muito empobrecedor, assim, porque eu tô por aqui de heróis, assim, enfim, cinema americano, tudo que vem são heróis e não é com isso que eu quero dialogar com outro tipo de coisa, então não me interessa retratar uma mulher trans heroína que é perfeita e que, enfim, sei lá, é isso. Acho que nesse sentido, sobre o esclarecimento eu tenho respondido assim. Agora, sobre o caos, acho que é mais difícil ainda de entender, assim. Talvez o caos eu tenha respondido com certa dúvida, com certa... Enfim, com a certeza de que eu tenho que, com os meus filmes, afirmar as coisas que eu acredito e, enfim, que é o mundo queer em geral, gay, não sei se eu gosto da palavra queer, enfim, mas esse mundo todo, LGBTQI, e nos proteger também, não sei, diante dessa incerteza, sei lá. Isso me incomoda porque me dá uma sensação de que eu tô presa, não sei, sem ação. Eu odeio ter insônia, é uma coisa que me incomoda muito. Eu acho que não é no filme, assim, acho que ela, na vida, inclusive, ela contaria, sei lá, ela falou que contaria mais denso, mais triste, mas acho que ela contaria com um humor mais escrachado ainda, sabe? E sempre foi essa capacidade que me atraiu também. Então acho que de certa forma eu sabia que ia ter isso. E acho que também por isso a decisão de fazer o filme com ela, porque acho que todos os meus filmes passam por uma coisa de não negar sentimentos, por mais díspares que eles sejam, assim. Eu acho que Nova Dubai tem humor, o filme Pra Poeta Sago tem humor, e tem drama, e tem... Engraçado porque todos têm abuso, é um tema que permeia, eu acho, a minha obra. Não sei, me interessa muito como quebrar as expectativas do espectador para uma complexidade, assim, através de uma complexidade. Então, às vezes, ela começa aquele tom super pesado, suicídio, quase, e aí ela começa a rir e mostrar que, tipo, na verdade, era tudo uma atuação e que ela estava se cortando só pra enfim. Eu acho que são nessas indas e vindas de estados que a gente consegue engajar o espectador em algum momento para escutar aquela história e para se importar e para ter empatia. E para complexificar mesmo, que ninguém é herói, ninguém é vilão. Acho muito interessante a maneira que ela descreve o abusador, que ao mesmo tempo é a única pessoa que
a primeira pessoa que a viu como ela gostaria de ser vista, entendeu? Que eu acho que é algo que o Glauco Matoso fala também no filme Pra Poeta Cego, que ele fala: eu queria ser amigo dos meus abusadores porque sem aquele abuso eu não teria conseguido superar minha cegueira, porque a partir daquilo aquilo me fortaleceu, em certo nível, né? Então, eu sempre acho que tudo meio que faz parte da vida, então acho que todos esses estados, né, tem que estar no filme, seja o humor, o drama, o romance, enfim, acho que é tudo, de tudo um pouco. E eu já tentei de tudo, eu tentei todo tipo de tratamento fitoterápico, sei lá, enfim. Vocês já estão gravando? Como eu falei, assim, pra mim cada vez fica mais difícil debater. Enfim, aqui conversando com você está sendo muito mais agradável que lá dentro, porque eu achei o debate pobre, achei o debate, não sei, eu acho que o debate não foi em pontos cruciais da forma, sei lá, do filme em si, por mais importante que eu acho que seja a temática. Enfim, e tem toda a coisa da timidez e de estar em público, então acho que a gente, aqui conversando com você, a gente chega em lugares muito mais interessantes do que no debate. E é uma pena, assim, porque é um debate muito curto aqui, por exemplo, né? 1 hora. Mas tem sido cada vez mais difícil para mim debater. Eu sinto que, sei lá, nos meus primeiros filmes eu conseguia teorizar bastante sobre eles e era muito consciente das minhas decisões. E cada vez tem virado um processo mais intuitivo que tá sempre, né, com essa falta de medo de errar. Então eu tenho uma dificuldade em debater cada vez mais, porque por isso mesmo, pelo processo, assim. Mas eu acho muito bacana ir para festivais e é isso, mas assim, eu também acho que é cansativo, assim, no nível, principalmente avião, eu tenho muito medo de avião, então sempre há um desgaste emocional muito grande em ir para algum lugar, então tem um momento que você meio tá esvaziado também, você quer tá vivendo seu cotidiano, a sua casa, para poder se inspirar de coisas na sua cidade, enfim. Não que não seja inspirador essa experiência toda de poder debater com as pessoas, mas enfim, é isso. Eu acho que não, sei lá, não quero também virar uma pessoa que tá sempre pulando de um lugar pro outro, porque eu acho que isso pra mim não funciona muito. Em que sentido? No sentido de de não estar no, não sei, porque pra mim é muito forte estar no lugar onde eu vivo, assim, para pensar criativamente. Eu acho que o processo de viagens pra mim é empobrecedor criativamente, em algum nível, assim, não sei.